campo ao mar, PEAC no ar. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Velho e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Dos palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Que lindo hino, né, Eve? Que energia boa para iniciar o nosso Canal do Mangue 67. É lindo demais, Flávio. Uma ótima forma de abrir os nossos trabalhos de hoje e começar a falar sobre o nosso povo preto. O mês de novembro é o mês da consciência negra. Um momento para refletir sobre as histórias e a cultura africana e afro-brasileira, combater o racismo e valorizar a resistência do nosso povo. Com debates, manifestações culturais e homenagens, o período destaca a importância da igualdade racial e do reconhecimento das contribuições negras na formação do Brasil. Essa é mais uma produção do Núcleo de Educomunicação do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras, o PEAC. É isso mesmo. E nesse episódio 67 do Canal do Mangue, faremos uma reflexão profunda sobre a história, a realidade das pessoas negras no Brasil e contaremos um pouco sobre os festejos desse período no estado de Sergipe. Oye chorodo, aluaye ma choroma fefe chorodo. Chorodo. Aluaye ma choroma fefe chorodo. Chorodo. Aluaye ma choroma fefe chorodo. A chegada dos negros no Brasil. Quando pensamos no Brasil colonial, é infeliz a memória do sequestro dos nossos ancestrais, trazidos à força de seus territórios em África para serem escravizados. Entre os séculos 16 e 19, mais de 4 milhões de africanos desembarcaram no Brasil, transformando o país no maior mercado de escravizados do mundo. Esses homens e mulheres eram sequestrados de seus territórios, levados aos navios negreiros e chegavam ao Brasil para trabalhar nas lavouras de açúcar, nas minas de ouro e nos campos de café. Eram tratados como mercadoria. Não eram vistos como seres humanos pelos senhores de engenho. Não tinham direitos, não tinham voz. A escravização dos nossos ancestrais no Brasil durou mais de 300 anos. Vocês acreditam?
Embora tenha sido a maior tragédia da história, a sociedade ainda não reflete sobre a verdadeira dor que essa prática causou. Quando falamos em escravização de pessoas, precisamos lembrar que não é só a falta de liberdade, mas uma vida inteira de violência, humilhação e sofrimento. A abolição. Liberdade ou o começo de outra luta? Salve, Cleiton AP, 4P, Coletivo Rua. A gente vem da cultura hip hop desde os 90. A história preta tem que ser contada por nós. Quando o preto vivia dentro de uma senzala, ele tinha casa. Ele tinha alimento, mas dentro desse momento também vem a euforia. E quando vem a euforia, o preto é libertado, né? E aí eu penso, qual foi que os pretos pensaram naquela época lá? Os caras ganham liberdade. Nasce que os caras ganham liberdade, os caras vão pra onde? Pra rua? Os caras ganham liberdade. Vai comer o quê? Beber o quê? E o Estado fez o quê? Em 13 de maio de 1888, finalmente o Brasil assinou a Lei Áurea, que proclamava a abolição da escravidão no país. Mas será que a liberdade veio de verdade para os negros? A resposta é não. Isso é algo que vamos discutir aqui. Após a assinatura da Lei Áurea, os negros foram, entre aspas, libertos, mas sem nenhum plano ou estrutura para sua inclusão na sociedade. O povo preto não tinha onde morar, nem o que comer e não eram bem-vindos nas grandes cidades, a não ser nas partes não habitadas pelos brancos, as favelas e periferias. Exatamente. E o que aconteceu foi que o povo preto foi jogado à margem da sociedade, sem terra, sem trabalho e sem educação. Enquanto isso, os senhores de engenho começavam a contratar imigrantes europeus para o trabalho nas lavouras, preferindo pagar um salário para os outros brancos. E o resto é o dia a dia, né? O povo preto seguiu invisível nessa sociedade e excluídos de uma economia que seguia sem interrupções, mas sem abrir espaço para a sua integração. Realidade hoje. Resistência. Olha o meu povo nessa sina, com olhos de outros 500. Hoje, mais de 130 anos após essa falsa abolição, a situação do povo preto no Brasil ainda é muito difícil. Somos os mais afetados pela violência policial, com uma taxa de homicídios muito mais alta do que a de qualquer outro grupo racial. A cada 23 minutos, uma pessoa negra é morta no Brasil. Isso é um reflexo direto da colonização e do racismo estrutural que ergue a sociedade desigual na qual vivemos hoje. Mas não é só isso. O encarceramento em massa também é um grande problema. A população carcerária no Brasil é uma das maiores do mundo e estima-se que mais de 60% dos presos no país sejam pessoas negras, o que escancara todo o racismo do sistema de justiça. E o que se esperar de tudo isso? Que assim como Sankofa, o pássaro africano que caminha para frente olhando para trás, o povo preto tenha a sabedoria de olhar para a luta e a história dos nossos ancestrais, desde a vida em África até aqui, para seguir traçando o nosso caminho rumo à liberdade do nosso povo e de todos os povos oprimidos do mundo. Consciência negra. O que isso significa? Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz
felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é mais que uma data. É, de fato, um momento para enaltecer a nossa tomada de consciência sobre de onde viemos, quem somos e o que faremos. É um momento para lembrar a luta, a resistência e as conquistas do povo preto no Brasil. É também uma oportunidade para refletir sobre o que falta ser feito. Uma forma de celebrar a cultura, mas também de lembrar que ainda estamos em uma longa batalha por igualdade, justiça e direitos. O que mais podemos fazer? Bom, é preciso apoiar políticas públicas que promovam a igualdade racial, respeitar e aprender com as religiões afro-brasileiras e valorizar toda a história e cultura africana e afro-brasileira para assim ter ferramentas para combater o racismo estrutural. Por exemplo, existe um processo fundamental para a valorização da identidade, da cultura e dos direitos das comunidades negras e descendentes de quilombos no Brasil: o autorreconhecimento quilombola. Sim, é um mecanismo de resistência e de reafirmação histórica super importante, que pode ser efetivado de várias maneiras. O autorreconhecimento quilombola é uma forma de celebrar as raízes e fortalecer a autoestima do povo preto, preservando tradições e saberes passados de geração em geração. Além disso, é o caminho para acessar direitos importantes, como a regularização de terras e a proteção dos territórios, fundamentais para manter essas comunidades em seus espaços. Também é uma forma poderosa de resistência contra o racismo estrutural e o apagamento histórico, reivindicando a importância dessas comunidades na formação do Brasil. Esse processo ajuda na luta por igualdade, já que muitas delas enfrentam desafios como falta de serviços básicos e políticas públicas. Por fim, o autorreconhecimento transforma a educação, dando espaço para a história e os valores quilombolas, promovendo uma sociedade mais inclusiva, justa e consciente da sua pluralidade. Valorização da cultura quilombola. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Odará, Odará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Odará, Odará, ei, para. E falando em aquilombamento, o PEAC foi convidado a participar do 11º Encontro Cultural do Quilombo Porto da Areia, lá no município de Estância. E é óbvio que fomos prestigiar e lutar junto com a comunidade pela visibilidade e cultura do território. É o 11º Encontro Cultural do Quilombo Porto da Areia. Estão todos convidados. Teremos a partir de hoje diversas atividades, não só cultural, mas também reflexiva sobre a nossa condição enquanto quilombola, enquanto povo negro. Teremos no nosso encontro cultural Zé Antônio como padrinho, o padrinho desse ano, o padrinho do encontro cultural é o nosso Zé Antônio, mestre da batucada. E estaremos também homenageando Jorge Maravilha, quilombola, mestre da música, que nos deixou recentemente e que merece toda a nossa homenagem póstuma. Foi um evento cultural cheio de energia e significado que movimentou o quilombo. Começando com um cortejo vibrante, embalado por músicas ao vivo, a batucada contagiante de Mestre Antônio e uma emocionante homenagem a Jorge Maravilha, músico e compositor estanciano que nos deixou recentemente. Chegou quilombola, chegou. Já chegou o quilombola, eu vou te ver e falar. Veja a consciência negra, só Deus quem pode ajudar. Chegou, chegou, chegou e
quilombola chegou, 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 quilombola chegou. Tudo nós é quilombola, tem orgulho de falar. É pare ligeiramente, quando eu começo a brincar. Chegou, 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 quilombola chegou, chegou, chegou. A programação também promoveu reflexões com debates sobre o autorreconhecimento quilombola, o turismo de base comunitária e o papel das marisqueiras na preservação das tradições. Contou ainda com a presença do Movimento das Marisqueiras de Sergipe, o MMS, que apresentou a sua peça de teatro, baseada nas suas vivências, e emocionou todo o público. Para os jovens e a criançada, teve cinema com pipoca, exibindo filmes sobre preservação ambiental e povos tradicionais. O evento marcou a união da comunidade e foi bonito demais ver as famílias reunidas na frente da Associação Quilombola. Conclusão: o caminho à frente. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na mulher, café tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. Tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Em resumo, o Brasil tem uma história profunda e complexa que não pode ser esquecida, mas precisa ser recontada com honestidade. A luta pela liberdade começou com os africanos escravizados, passou pela falsa abolição, que na verdade foi apenas um novo capítulo de luta, e segue até hoje com um povo negro que continua resistindo e lutando por um país mais justo. O Dia da Consciência Negra é um momento para reflexão, para o estudo e a celebração de nossas vidas, mas também para a ação. Precisamos lembrar que a luta pela libertação do nosso povo e pela igualdade racial nunca foi e não pode ser esquecida. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. E por hoje é isso, galera. Agradecemos por estarem aqui nos ouvindo e refletindo com a gente sobre a história e as realidades do povo preto no Brasil. Sigam acompanhando o canal do Mangue. O PEAC está no ar em todas as redes sociais. No YouTube, Educomunicação PEAC. No Facebook, Programa PEAC. No Instagram, @PEACprograma. O nosso site é programapeac.com.br. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo. A realização do PEAC é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzida pelo IBAMA. Roteiro: Bruna Novelli e Eve de Oliveira. Locução: Flávio Ferreira e Eve de Oliveira. Artes gráficas: Elizabeth David e Larissa Vieira. Edição e montagem: Edson Adriano e Itamar Peregrino. A produção é do Núcleo de Educomunicação do PEAC. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Até a nossa próxima edição, minha gente. No meu, no seu, no nosso canal do Mangue. Canal do Mangue! Do campo ao mar, PEAC no ar.